Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, sou o professor Valtes. Nesse vídeo nós vamos falar da parte de geometria espacial, o tópico do conteúdo de cone, né? Que faz parte dos corpos redondos. Vocês já sabem que os corpos redondos seriam o cilindro, o cone e a esfera, né? E aí, no caso, esse cone é uma figura geométrica de base circular, né? Gerada pela revolução de um triângulo retângulo. Mais à frente a gente vai entender isso melhor aqui com uma imagem mais interessante, tá bom? Então, aqui, elementos de um cone aqui. Esse cone, nós temos como um plano aqui, como se fosse uma base, esse plano alfa na base, e um ponto que eu vou chamar de vértice, um ponto destacado, acima dessa base ou abaixo, né? Que não pertence a esse plano alfa. E aí a reunião de todos os segmentos que ligam cada ponto do raio até esse ponto principal P, é o que a gente chama de cone. No caso, os elementos aqui que o aluno vai realmente trabalhar nas questões de área da superfície de volume seria a geratriz, o raio e a altura. A geratriz é como se fosse essa linha lateral aqui, que compõe, vamos dizer assim, que quando está girando, você forma o cone. Imagine que nesse ponto V você amarrasse uma cordinha e ficasse girando, né? A geratriz seria essa cordinha a partir desse ponto V, que é gerar o cone, por isso que o nome é geratriz, tá bom? O raio da base é bem fácil de perceber aqui, que a base é um círculo de raio R, e a altura do cone, no caso eu coloquei aqui a altura sendo o eixo principal, aqui o eixo vertical, a altura H. Só para ilustrar alguns cones aqui que você já foi até cobrado no Enem, também um guarda-chuva, né? Aqui tem um cone que a gente usa muito no negócio de trânsito e casquinha de sorvete, vocês conhecem, né? Aqui é a classificação dos cones, tá bom? Quanto ao seu tipo, vamos dizer assim, o cone pode ser classificado de duas formas. Ele é um cone reto ou um cone oblíquo, né? Ele é dito reto quando a sua base é um círculo e a linha reta que liga o vertical, que liga o vértice à superfície, tem uma linha reta, né? Ao centro da circunferência da base. Ou seja, esse eixo que do vértice principal até a base é perpendicular ao plano da base. No caso, é um cone reto. Quando ele é oblíquo, não tem, digamos, o cone não é reto, né? Esse eixo não é perpendicular à base do cone, né? Então, até coloquei uma imagem aqui de um cone com uma certa inclinação. O eixo não forma 90 graus com a base do cone. O cone circular reto é chamado de cone equilátero, é bem interessante isso, se a secção meridiana é uma região triangular equilátera. E nesse caso, a medida da geratriz é igual à medida do diâmetro da base. É quando você tem um cone onde o diâmetro coincide com a geratriz. Isso é bem comum nas questões. Aqui eu vou trazer uma ilustração dos elementos de um cone, no caso aqui um cone oblíquo, tá bom? Então você tem o eixo principal aí que passa pelo vértice principal. Você tem a geratriz, como ele é oblíquo, ela pode ter uma variação de tamanho, ela em relação àquele plano alfa ali, ela pode ir mudando, ela não tem um valor constante, já que ele é oblíquo. E aí, no caso, tem uma inclinação diferente de 90 graus aí, considerando esse eixo passando pelo o centro da base e pelo vértice do cone, tá bom? E aí você tem esses elementos. E a altura do cone, você tem que observar da base, né, do plano da base até o vértice, qual seria essa altura correspondente. Geralmente, perguntas que envolvem cones oblíquos, a gente também em algum momento vai usar um teorema de Pitágoras. Deixa eu ver aqui. Eu vou já comentar aqui. Então, o eixo do cone é um segmento que liga o vértice ao centro da base. Se ele é perpendicular à base, esse cone é dito como reto. E se ele não é perpendicular, se ele tem uma certa inclinação, ele é o cone oblíquo, né? Como eu já comentei, né? Então, aqui, ó. Note que o cone reto, o eixo coincide com a altura. Já no cone oblíquo, não coincide. E a altura é sempre perpendicular ao plano, né? Porque quando a gente vai traçar a altura, a gente calcula a menor distância daquele ponto à base. Por isso que é sempre perpendicular. Cone circular reto ou um cone de revolução, que a gente usa muito esse termo também, cone circular, cone de revolução. Esse cone onde você tem a geratriz, a altura e o raio exatamente formando um teorema de Pitágoras, né? Onde você tem essa altura coincidindo com esse eixo, ou seja, a altura e o eixo, eles têm o mesmo segmento, que é a distância entre o vértice e o centro da base, no caso aquela altura em H. Aí você tem o raio da base, que eu chamei de Rzão aí, de R maiúsculo, e você tem a geratriz G. Perceba que se você pega esse triângulo OAV, o triângulo OAV, ou VOA, como eu coloquei no texto, e fizer um giro, você girar o cone, é por isso que o nome é cone de revolução, né? Você vai encontrar esse cone.
Outra coisa interessante é essa relação pitagórica aí entre a geratriz, a altura e o raio, né? No caso, os catetos, a altura e raio, e a geratriz seria a hipotenusa. Então, por isso que ficou a hipotenusa ao quadrado, no caso, a geratriz ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, que seriam a altura e o raio, tá bom? A gente usa muito essa relação pitagórica em problemas de cônio, onde você não tem o raio, por exemplo, e precisa do raio para calcular o volume. Aí você teria que, geralmente, quando não tem um raio, você usa a geratriz para encontrar o raio e a altura, tá bom? O cônio de revolução, como eu até comentei, é exatamente quando você pega um triângulo, como no caso aqui o triângulo retângulo ABO, e faz um giro nele. Quando você gira ele em relação a esse eixo, que no caso aí seria o eixo AB, essa linha AB, aí você encontra esse côniozinho aqui correspondente, tá bom? Então, nesse caso aí, percebam que a distância BO seria exatamente o raio da base do cônio e a distância BA, né, AB, seria exatamente a altura do cônio, tá bom? O que seria essa secção meridiana? A secção meridiana de um cone é quando você faz um corte exatamente ligando, passando pelo centro da base. Olha só, passando pelo centro da base. Aí você tira a metade desse cone, aí você diminui inclusive o volume dele pela metade. Quando acontece isso e você tem uma secção meridiana onde a distância 2R, ou seja, o diâmetro AB, que é a distância duas vezes o raio, for coincidente com a geratriz, que é a distância BV ou VB, aí é o que a gente chama de cônio equilátero, que eu já até comentei um pouco rapidamente. No caso, ó, o triângulo VBA é a secção meridiana do cone, e esse triângulo, nesse caso aí, é um cone equilátero. Se ele for equilátero, significa que essa geratriz é igual a 2R. É bem interessante isso, né? Outra coisa que eu posso afirmar também é que se o cone for equilátero, os ângulos que eu vou encontrar aqui nessa secção meridiana também vão ser de 60 graus, né? Ou seja, o ângulozinho centrado em B é 60, centrado em A é 60 e lá no vértice é 60 graus, tá bom? Então, repetindo, se o triângulo VAB, que é a secção meridiana, for um triângulo equilátero, o cone tem esse nome de cone equilátero e coincide com que a geratriz seja igual ao diâmetro, ou seja, a geratriz é duas vezes o raio. A planificação do cone, vou até voltar aqui. Você imaginar um cone feito de papel, de cartolina, quando você fizer a planificação dele, ou seja, transformar ele num único plano para a gente poder ver toda a sua superfície, o que é que você iria encontrar? A parte da área lateral ia formar como se fosse uma fatia de pizza, que a gente chama isso aí de setor circular. E a parte da base, claro, ia ficar um círculo, né? Uma circunferência, um círculo. Então, a planificação do cone, para você calcular a área total dessa superfície do cone, você teria que calcular a área do setor circular, que seria como se fosse essa superfície lateral, e a área da base, né, que é πr ao quadrado, que seria correspondente à base do cone, um círculo. Então, aqui, a gente está fazendo aqui a planificação, bem devagarzinho. Aí, o que é que você percebe? Que esse setor circular, ele tem como raio exatamente a geratriz. É como se fosse uma fatia de pizza, onde o raio dessa fatia teria a geratriz sendo a sua base para calcular a área dele, desse pedaço de pizza aí. Seria esse G funcionando como raio, tá bom? E claro que a base fica um círculozinho, que o raio é R. É até mais fácil de entender que o raio da base, né, não deixou de ser R ali. Tá bom? O volume. O volume do cone é o espaço, né, de qualquer sólido, é o espaço ocupado pelo sólido, né, por um líquido, que a gente pode colocar de líquido, de gás, né, a gente até pode associar com a ideia da capacidade. E no caso, quando trabalhamos com sólidos geométricos, precisamos relembrar as principais relações em medida de capacidade e volume, nessa essa relação, né? Quem já assistiu o vídeo de cilindro viu que eu já comentei, mas não custa nada repetir. As três principais relações que você deve aprender a fazer a conversão é de metro cúbico para litro, né, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, ou 1 ml. Então, repetindo. Por exemplo, quando você fala assim, uma caixa d'água que tem 1 ml, desculpa, uma caixa d'água que tem 1 metro cúbico, né, a caixa d'água que você coloca na sua casa tem 1 metro cúbico, significa que ela tem a capacidade de 1.000 litros, né? Na minha casa consumiu 12 metros de água. A gente escuta muito essa expressão. O consumo da minha casa foi 12 metros. Na verdade, é 12 metros cúbicos de água. Então, naquela casa foi consumido 12.000 litros de água naquele mês, lá naquela fatura.
O decímetro cúbico é a relação 1 por 1 com litro. A gente não usa muito decímetro cúbico no nosso dia a dia, mas você tem que conhecer, tá bom? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, exatamente a relação 1 por 1. E o centímetro cúbico com o mililitro é muito importante, a gente usa muito nessas situações que são coisas menores, com capacidade menor, inclusive quando você compra uma latinha de refrigerante ou uma garrafinha de água, tudo vem em mililitros. Você observa a quantidade de remédio que vai aplicar em mililitro, né? Ou em centímetro cúbico. Nesse caso aí, é a mesma conversão do decímetro com litro, é 1 por 1. O que significa 1 por 1? Que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Volume do cone. Para calcular o volume do cone, para entender essa expressão, eu teria que fazer um cálculo bem alongado aqui, demonstrando. Então, aqui é só uma coisa bem rápida. É só você entender que seria 1/3 do volume do cilindro. Ou seja, por que seria 1/3 do volume do mesmo cilindro, de um cilindro de mesma área, né, e de mesma altura, de mesma área da base, mesma altura? É aquela velha experiência que a gente vê nas aulas de geometria espacial, que os professores pegam um cone e um cilindro que tem a mesma base, ou seja, a mesma área da base e a mesma altura. Se você enchesse o cone e derramasse dentro do cilindro, você teria que fazer esse movimento 3 vezes. Você teria que fazer 3 vezes, encher o cone e derramar dentro do cilindro para completar o cilindro. Ou seja, o volume do cone e de um cilindro correspondente de mesma base e mesma altura, os dois, a relação é 1 para 3, ou seja, o cone é 1/3, o volume dele é 1/3 do volume do cilindro. Então, isso vai gerar um resultado numa fórmula. Como assim? Já que o volume do cone, já que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, aqui vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. E como a base é πr ao quadrado, então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, repetindo, no volume do cilindro, lá no cilindrozinho, você tem como expressão π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O raio da base ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura. Como o cone vai ser 1/3 do volume do cilindro, o volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro, então você vai ter que pegar essa mesma expressão, πr ao quadrado, vezes a altura, e dividir por 3, ou 1/3 disso também. Secção transversal do cone. Percebam que a secção transversal é diferente da secção meridiana. A secção meridiana é um corte partindo lá do vértice. Vou voltar aqui muito o slide. Aqui, ó. É um corte partindo lá do vértice até a base, no centro da base. A secção meridiana ele poderia ser em qualquer lugar do cone, contanto que ela fosse paralela. Desculpa, a secção transversal, contanto que ela tem essa característica de ser paralela à base do cone. Essa secção transversal aí, ela intersecta o cone em um plano paralelo à base e ela gera um novo cone, um cone menor, que vai ficar acima daquela parte inferior que a gente chama de tronco do cone. É como se você dividisse o cone em duas partes. Um conezinho pequeno, que esse conezinho pequeno aqui, ele, digamos assim, daquele ponto onde você fez o corte, né, a secção transversal, até a parte de cima, até o vértice, você tem um novo cone menor e para baixo você tem um tronco de cone, que a gente chama. Essa secção meridiana, essa secção transversal, ela é paralela à base e perceba que o cone menor ele é semelhante ao cone original, o que significa que as suas dimensões, as suas servianas, as suas dimensões são proporcionais ao cone anterior, ao cone grande. Então nós temos uma relação de semelhança. Como assim? O raio do cone pequeno, do cone de cima, está proporcional ao raio do cone maior. Chamei de Rzinho, Rzão, sempre colocando a letra minúscula em relação ao cone que está acima, o cone menor. Assim como a geratriz do pequeno está para a geratriz do grande, né, que eu usei Gzinho e G maiúsculo, né? Assim como a altura do pequeno está para a altura do grande. Isso gera uma razão de proporção, que eu usei a letra K. Se eu falo da área, as áreas também são proporcionais. Só que no caso, como a área envolve a segunda dimensão, por exemplo, quando a gente fala de área, a gente fala de centímetro quadrado, metro quadrado, então a gente tem que colocar a razão de proporção, a constante de proporcionalidade ao quadrado. Isso é um detalhe bem interessante. Então, por exemplo, a área da base do cone menor está para a área da base do cone todo, né, a área da base do cone principal, vamos dizer assim como a área lateral do menor está para a área lateral do cone todo, assim como a área total está para a área total do cone todo. Isso tudo em relação à razão de proporção elevada ao quadrado, porque tudo é metro quadrado, centímetro quadrado quando eu falo de área.
Quando eu falo de volume, acontece a mesma coisa. Também existe uma proporção. Só que eu tenho que pegar a razão de proporção, a constante de proporcionalidade aí, que eu usei a letra K, e elevar ao cubo. Por que elevar ao cubo? Porque quando a gente fala de volume, a gente fala de metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Então, quando a gente fala de volume, a gente tem a proporção, e aí quando você compara com a razão de proporção, você tem que elevar ao cubo. Percebam que para calcular o volume do cone pequeno, eu só preciso saber o raio dele e a altura dele. Ou seja, eu não preciso nem, às vezes, dependendo da questão, eu nem preciso calcular o raio, digamos, o volume do cone maior. Basta eu gerar a altura do pequeno e o raio do pequeno. Se eu tenho essas duas informações, eu calculo o volume do cone superior, tá bom? E se ele pedir o cone, o volume do tronco do cone, muitas vezes a gente calcula o volume do cone principal menos o volume do cone superior. A secção transversal forma o tronco do cone, como eu já comentei, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos comentar só a questão da semelhança. Você tem a geratriz do pequeno, que é um Gzinho, e a geratriz do grande esse eu chamo de GT, né, que é a geratriz do tronco, né? Aí você tem a altura do cone inteiro e a altura do tronco. E você tem a altura do cone semelhante. E aí, no caso, algumas relações aqui. A geratriz do cone semelhante, ou seja, do cone pequenininho, somada com a geratriz do tronco, você tem a geratriz total, que eu chamei de G. E outra coisa, o volume do cone inferior, somado com o volume do tronco, é o volume total do cone. Bem, continuando aqui da parte de tronco de cone, tive uma pequena interrupção aqui na gravação. Nós temos aqui os elementos do tronco, certo? Então, os elementos principais aqui são os dois raios, né? No caso, o raio da base maior, que é a base do cone original, e o raio da base menor, que seria a secção transversal quando você fez aquele corte superior, né? Tirando uma parte do cone. E aí você tem a altura do tronco do cone e a geratriz do tronco do cone, tá bom? Aqui eu fiz um resumo das fórmulas, porque se eu fosse deduzir as fórmulas demoraria um pouco, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a área lateral do tronco do cone seria π vezes a soma dos raios do R mais o Rzinho, o raio da base mais o raio da base menor, vezes a geratriz do tronco. E no caso, a área total do tronco do cone, né, do tronco do cone, a área total do tronco, seria a área da superfície lateral, da lateral do tronco, mais a área da base menor, mais a área da base maior. Então percebam que a área total do tronco seria a mesma fórmula superior ali, a primeira fórmula, π vezes o raio maior mais o raio menor vezes a geratriz do tronco, mas aí ele colocou assim, ó, π vezes r ao quadrado e r ao quadrado. Por que isso? Porque a área da base menor do círculo superior ali com r seria πr ao quadrado, o r minúsculo ao quadrado. E a área da base maior seria πr ao quadrado. Então, colocando π em evidência, ficou πr ao quadrado mais r ao quadrado. E o volume do tronco seria uma expressão, como eu já tinha comentado, seria o volume do tronco original, o volume do cone original, que eu chamei de V, Vzão, menos o volume do tronco menor, que é aquele lá de cima, tá bom? Quando você fizer as expressões, vai ficar π vezes a altura do tronco, dividido por 3, né, que é 1/3, e aí uma expressão bem interessante, que a gente sempre usa nessa parte de volume do tronco, que é R ao quadrado mais o produto dos dois R's, R vezes o Rzão, que é o raio da base menor, vezes o raio da base maior, mais o raio da base maior ao quadrado. As formas, né, dos troncos do cone são dedutíveis a partir de semelhança. Aplicação aqui. Um copo será fabricado no formato de um cone com a seguinte medida. Aí você até pode comparar com aquelas taças, né? Então tem 4 centímetros de raio, né? E 12 de altura. Qual seria a capacidade desse copo aí? 12 centímetros de altura. Ora, pela fórmula, que é πr ao quadrado vezes h sobre 3, o π é 3,14, o raio é 4, ao quadrado vai ficar 16 e a altura é 12. Quando você multiplicar tudo e dividir por 3, vai ficar 200,96 centímetros cúbicos, tá bom? Ou aproximadamente 201 centímetros cúbicos. Se ele pedisse essa expressão em mililitros, seria 200,96 mililitros, tá bom?
O segundo exemplo é uma casquinha de sorvete no formato de um cone, que a altura é 10 e o raio da base 5. Determine o volume da casquinha. Então, no caso aí, repetindo a expressão πr ao quadrado vezes h sobre 3, o π é 3,14, o raio é 5 ao quadrado, né? No caso 25, e a altura é 10. Quando eu multiplicar, vai dar 385 dividido por 3, dá 261,66, né? Que vai dar aí uma dízima geométrica, uma dízima, né? Dízima periódica. Então, no caso aí, 261,66 aproximadamente. Se ele pedisse para você colocar esse valor em mililitros, aproximadamente seria 261 ou até 262, usando aquela questão das casas decimais, tá bom? Mililitros. Aqui uma questão do Enem, para você ver como não é uma questão muito complicada. Ele fala que um arquiteto fez um projeto de iluminação, né? E necessita saber a altura que deverá colocar a luminária, né? Aquela luminária para iluminar aquela sala, aquele ambiente. E aí ele quer que faça uma iluminação correspondente a uma área circular, que vai ser a base, né, no caso, que seria essa área de 28,26 metros quadrados. Considere o π 3,14 e ele quer saber qual a altura. E ele deu para a gente a informação que a geratriz dessa situação é de 5 metros. Perceba que a informação está só na figura, não está no texto, tá bom? Como você já tem o valor da área, você vai ter que usar a formulazinha de área da base. A área da base é πr ao quadrado e igualando com 28,26, você vai ter que o r ao quadrado é 28,26 dividido por π. E no caso, o π é 3,14. Quando você fizer essa divisãozinha, vai dar exatamente 9. Então, o raio é mais ou menos a raiz de 9, ou seja, o raio vai ser a raiz de 9, que é 3. E aí, se eu já tenho o raio 3 e a geratriz 5, usando o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que a altura é 4, né? Que é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado igual a geratriz ao quadrado. Aquela expressãozinha de Pitágoras vai ficar 25, no caso, menos o 3 ao quadrado ali, que é 9, vai ficar 16, e aí a altura é a raiz quadrada de 16, que dá 4. Letra B, no caso. Uma questão aqui, que fala de um depósito de grãos, apresenta a forma de um tronco de cone, de raio da base maior 12, raio da base menor 6, ou 7, desculpa. O raio da base maior 12, o raio da base menor 7. E quer saber a capacidade desse cone, ou seja, desse tronco de cone, desse depósito, sabendo que ele tem a altura 9. Então, a gente tem a altura 9, os dois raios 12 e 7, e quer usar a fórmula do volume do tronco. Então, o volume do tronco é π vezes a altura sobre 3, né? Tudo isso multiplicado pelo raiozão ao quadrado, mais o produto dos dois raios, mais o outro raio ao quadrado. Então, 12 ao quadrado, 12 vezes 7, 7 ao quadrado. Quando você fizer aquela somazinha, né, no caso, 144 mais 84 mais 49 e multiplicar por 3π, de onde é que surgiu o 3π? Que é o 9π dividido por 3. Quando você fizer esse produto aí, vai encontrar 831 π metros cúbicos. Porque, no caso, todos os resultados, todas as informações foi fornecidas em metros, tá bom? E eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final.